Olá, pessoal! Olá, pessoal! Muitos dizem que polonês é uma língua difícil. Então, hoje a gente decidiu fazer uma brincadeira e ver como o Google Tradutor vai lidar com a língua polonesa. Muitos de vocês conhecem um pouco da nossa história, como a gente se conheceu. E como vocês sabem, no começo eu não falava português e João Paulo não falava polonês. Eu escrevia em inglês e ele escrevia em português, porque no inglês você não se sentia tão seguro, né? Eu não sabia falar inglês na época, então a gente se conheceu pela internet e aí eu usava o Google Tradutor e ela também. Na verdade, a gente se conheceu através do Google Tradutor. E eu escrevia em inglês, não em polonês, porque em inglês você entendia um pouco, né? E além disso, o Google Tradutor traduz normalmente melhor em inglês do que polonês. Vamos ver se eles fizeram algumas melhorias. Algumas melhorias. E se vamos receber traduções melhores de polonês hoje em dia. Então a brincadeira será essa. João Paulo vai escrever em português, traduzindo para polonês no Google Tradutor, e eu vou só ouvir a tradução em polonês. E ele vai mostrar para vocês o que ele escreveu em português e eu vou tentar, na verdade, traduzir literalmente para português o que eu ouvi em polonês. Olha pra lá, a frase, essa daqui, ó. Agora vamos ver como é que vai sair. Não olha. Sprytny kot znalazł szalonego mężczyznę, który wziął go za papugę. Gato esperto encontrou homem doido que achou que o gato era papagaio. Nossa! Ponto pro Google Tradutor. Sério? Aham, perfeito. Me mostra. Ah, tá vendo? Se alguém conhecer uma polonesa ou um polonês, já dá pra conversar pelo Google Tradutor. Se for, Perfeito, me mostra. O gato esperto encontrou um homem maluco que o confundiu Mas eu com um fico papagaio. surpresa como ele traduziu ou confundiu com um papagaio. Ele encontrou uma palavra certa. Który wziął go za. A gente usa essa expressão, wziął go za, para falar que eu estou confundindo algo com justamente isso aqui. Fala essa frase aqui em polonês. A gente também pode falar pomylić, de errar, de confundir, errar, né? Ah, tem duas palavras para confundir? E essa aqui, mas é muito legal, porque não é uma tradução literal que ele fez, é uma tradução contextualizada. Né? Olha, que evolução, né? Porque eu lembro que na época a gente tentou traduzir algumas palavras, depois que a Milena foi pro Brasil, isso em 2012, a gente tentou fazer algumas traduções na época e saía bem ruim, né? Tá, vamos continuar e vamos tentar escrever frases mais complexas para ver como é que o Google vai sair. Tá, eu fiz uma frase bem maluca para ver se o Google tá afiado mesmo. Dá uma olhada aqui. Olha para lá. Tem uma luz ruim aqui batendo. Pode vir? Pode. Kiedyś znalazłem gadający dom. W tym domu mieszkały dwa kamienie, które mogły grać na gitarze. Nagle się obudziłem. Dia eu encontrei uma casa falante. Nessa casa moravam duas pedras que podiam tocar guitarra. De repente eu acordei. Nossa! Mas podiam, nesse sentido, seria que tinham permissão de tocar Mas guitarra. Aqui eu escrevi, nessa casa moravam duas pedras que sabiam tocar violão. Violão, porque em polonês guitarra, essa palavra, em polonês a gente não tem palavra para violão e para guitarra, é diferente. Em polonês é guitarra acústica e guitarra elétrica, mas é guitarra. Ah, então você fala para violão guitarra e para guitarra você fala guitarra elétrica. As duas são guitarras, mas se você quer especificar, você fala ou acústica ou elétrica.
Mas então é isso, é um violão. Só que essa palavra, mogły grać na guitarra, Aham. a gente não usa para falar que, sabe, por exemplo, ja mogę grać na guitarra significa eu posso de tenho permissão. Se você quisesse falar isso, Eu sei tocar guitarra. se você quisesse falar isso, você ia falar umiem grać na guitarra. Umiem. Então o Google aqui ele deu uma derrapada. Essas pedras tinham permissão de tocar violão. Vamos ver. Pewnego dnia powiedziano mi, że chmury nie są bawełną. Przypadkowo dali mi klucze otwierające to więzienie. De novo? Pewnego dnia powiedziano mi, że chmury nie są bawełną. Przypadkowo dali mi klucze otwierające to więzienie. Dia disseram para mim que as nuvens são o algodão. De novo, para ouvir de novo a segunda parte. Pewnego dnia powiedziano mi, że chmury nie są bawełną. Przypadkowo dali mi klucze otwierające to więzienie. Que não são. Dia foi me dito que as nuvens não são o algodão. Por acaso me deram a chave que abre essa prisão. Bem próximo. Aquela música do Engenheiros. Eu traduzi literalmente, porque a letra eu conheço. Poxa, melhorou bastante então, né? O Google Tradutor. Mas não são de algodão, né? Ele traduziu não são o algodão. Não são o algodão. Porque aqui tá não são feitas de algodão. A chave, fala a frase em português da chave? Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Sem querer ele traduziu... Por acaso. Por acaso... por acaso. É a mesma coisa. Sem querer. Ponto pro Google Tradutor, hein? Uma metade do ponto. Meio ponto. Vamos ver outra. Vamos ver. Wczoraj kupiłem bilet na koncert Pink Floyd. Problem polega na tym, że po zakupie biletów nienawidziłem tego, że Pink Floyd już nie istnieje. Antes de você falar, peraí, que eu não mostrei pra eles. A frase é essa aqui, ó. Não olha não. Quer que coloque de novo? Wczoraj kupiłem bilet na koncert Pink Floyd. Problem polega na tym, że po zakupie biletów nienawidziłem tego, że Pink Floyd już nie istnieje. Não sei se dá pra parar. Vamos lá. Você falou a hora de parar. Wczoraj kupiłem bilet na koncert Pink Floyd. Tá? Ontem comprei ticket. Bilhete. Ok. Para o concerto do Pink Floyd. Wczoraj kupiłem bilet na koncert Pink Floyd. Problem polega na tym, że po zakupie biletów nienawidziłem tego, że Pink Floyd już nie istnieje. O problema isso eu não vou conseguir, porque eu ia falar literalmente, mas traduzindo como seria o certo, o problema é que eu odiei isso, que de novo. De novo. Wczoraj kupiłem bilet na koncert Pink Floyd.
Problem polega na tym, że po zakupie biletów nienawidziłem tego, że Pink Floyd już nie istnieje. O problema é que depois de comprar os bilhetes, eu odiei o fato, ou odiei isso, não lembro, que o Pink Floyd não existe mais. Não. Esse aqui ele mudou bem a tradução. Ontem eu comprei o ingresso para assistir ao show do Pink Floyd. O problema é que, após comprar os ingressos, lembrei que o Pink Floyd já não existe mais. Por que ele falou odiei? Odiei, não sei. Ingresso é certo, é que eu não lembrava da palavra. Mas mostra. Bilhete também. É, me mostra. Fala em polonês essa... Lembrei, ele traduziu eu odiei. Lembrei e colocou odiei? É, eu acho que ele tá tentando, como eu disse, né, não traduz mais né? Literalmente, aí tenta interpretar. A pessoa odiou não, o problema, aí ele confundiu com... Pode ser por causa do problema. Mas tem palavra problema. Só que eu acho que tá interpretado aqui. Lê em polonês como é que ficou. Ler isso aqui? Wczoraj kupiłem bilet na koncert Pink Floyd. Problem polega na tym, że po zakupie biletów nienawidziłem tego, że Pink Floyd już nie istnieje. E como é que seria? Essa frase não faz sentido, porque tá falando aqui o problema é que depois de comprar ingressos, eu odiei isso, que Pink Floyd não existe mais. Ficou sem sentido. O certo seria... Deixa eu falar o certo. Wczoraj kupiłem bilet na koncert. Na verdade você falou para assistir ao show. Então, ontem... Wczoraj kupiłem bilet. Eu falaria para o concerto do Pink Floyd. Não falaria para assistir ao show. Wczoraj kupiłem bilet na koncert Pink Floyd. Problem polega na tym, że po zakupie biletów przypomniało mi się, że Pink Floyd nie istnieje. Że Pink Floyd już nie istnieje. Então, no lugar eu odiei, que nienawidziłem, eu falaria... Eu lembrei que przypomniało mi się. Só isso. Przemiamiczą. Só isso. Przypomniało mi się. É? Przypomniało mi się. Przypomniało. Przypomniało. Eu lembrei. Dá pra dar até um desconto pro Google Tradutor, né? Vamos lá, o próximo. Podemos? Ficou assim a frase. Vamos? Esse aqui eu quero ver como é que ele vai traduzir. Eu acho que não vai ficar boa não, a tradução. Ó. Chcę sprawdzić, czy ten tłumacz Google naprawdę mówi po polsku, czy też musi przejść kurs awaryjny. Fez sentido? Eu quero checar se esse Google Tradutor fala polonês ou fala bem polonês, não lembro se tinha... Deixa eu colocar de novo. Chcę sprawdzić, czy ten tłumacz Google naprawdę mówi po polsku, czy też musi przejść kurs awaryjny. Se de verdade fala polonês ou se também tem que fazer curso de emergência. De emergência? Sério? Qual palavra que é emergência? O awaryjny, na verdade, é curso de... eu nem sei como traduzir isso. Curso de... Avária significa... Avária, por exemplo, de uma máquina que quebrou. Ela tá avariada. Vocês falaram também essa palavra? Avariada. Avariada, ela tá danificada, quebrada. Isso aí. Mas significa isso? O curso isso? de... Essa palavra aí. Não, aqui tá assim. Eu quero ver se esse Google Tradutor... Nossa, ele ainda conseguiu traduzir, porque eu colei o tradutor com SAB. Ficou tudo junto.
Eu não dei espaço. Eu quero ver se esse Google Tradutor sabe falar realmente polonês ou se ele precisa fazer um curso intensivo. Intensivo? Não tem Estranho, nada a né? ver. Não tem nada a ver. Mas até que a tradução... Não é ruim. Dá pra conversar com outra pessoa e ela te entender bem. Dá pra namorar pela internet. Vamos colocar uma situação, então, de uma pessoa conversando como se a pessoa estivesse conversando com outra. Vamos ver como é que ficaria a conversa. Porque ficou um pouco grande. Pode colocar? Pode. Witam, jak ci minął dzień? To było bardzo nudne, lekcja była przedmiotem, którego nie lubię. Mam za to niską ocenę. A jak ci... A gente vai colocando por partes. Na hora de parar, você fala. Witam, jak ci minął dzień? To było bardzo nudne, Olá, como foi o seu dia? Até aqui tá certo. Depois, isso foi muito entediante. Isso foi muito entediante. Continuar? Witam, jak ci minął dzień? To było bardzo nudne, lekcja była przedmiotem, którego nie lubię. A lição foi uma matéria de qual eu não gosto. A lição, qual lição? A aula. Aula foi uma matéria de qual eu não gosto. Ok. Mas não fala o nome da... Ok. Aham, mas tá certo. É isso. Depois você vai ver. Ah, tá. Eu não gostei de nada, né? Não, mas fala o que você... De nada da escola. Vamos de novo, ó. Witam, jak ci minął dzień? To było bardzo nudne, lekcja była przedmiotem, którego nie lubię. Chega pra cá que você não tá aparecendo ali, não. Vai. De novo? Witam, jak ci minął dzień? To było bardzo nudne, lekcja była przedmiotem, którego nie lubię. Olá, como foi o seu dia? Isso foi muito entediante. É que não combina a resposta com... Isso foi muito entediante. A aula, a lição, a aula, foi uma matéria de qual eu não gosto. Ok. Mas não falar o nome da matéria. Ok. Pode mais? Witam, jak ci minął dzień? To było bardzo nudne, lekcja była przedmiotem, którego nie lubię. Mam za to niską ocenę. A jak ci minął dzień? Mój dzień był świetny, zjadłem pyszne danie z fasolą i ryżem. Ele disse, por isso eu recebi uma nota ruim, mas também pode ser entendido como foi ruim, mas pelo menos recebi uma nota ruim. Pode ser esse significado ou pode ser por causa disso recebi uma nota ruim. Eu acho que depois ele pergunta aí como foi seu dia. Ele fala, meu dia foi ótimo, eu comi uma comida com arroz e feijão. Um prato com... Esse final tá certo. Ele mudou um pouco ali. Vamos lá. Deixa eu chegar pra cá. Olá, como foi seu dia hoje? Foi muito chato. A aula era de uma matéria que eu não gosto. Aqui ele errou porque aqui tá falando foi... A aula era de uma matéria, então a gente percebe em quais situações ele erra, né? A aula era de uma matéria que eu não gosto. Essa frase já é mais complexa. Eu acho que até as outras que a gente colocou não eram tão, como se diz, complexas no sentido de construção, né? Aqui, por isso ele errou, ele disse a aula era uma matéria de qual eu não gosto. Não, mas o significado em polonês não é, porque esse de uma matéria faz uma diferença.
Porque em português vocês querem dizer que Que a aula pertencia a Que uma matéria. que a aula que você não, de qual você não gosta, ela pertence a uma certa matéria, É uma disciplina, né? disciplina. Isso. E aqui tá falando que a aula era matéria de qual eu não gosto. Acho que esse D aqui Esse D confundiu ele. pode Porque é como se fosse a aula não diz o nome da matéria. A aula era a matéria. Como, a aula como é se, feita a matéria é feita dessa aula. é como se a aula fosse uma matéria, tipo geografia. Entendi. Quais matérias você tem na escola? Geografia, matemática, aula. A aula é uma matéria. É. Talvez porque esse D aqui ele interpretou como se fosse assim, pão de queijo. É um pão Sim. feito de queijo. Sim. Então é uma matéria feita de aula. É. Né? Pode ser isso. É tipo isso. De como eu não gosto. E recebi uma nota baixa nessa matéria. Aqui também não traduzo tão bem, porque ele falou e por isso tenho uma nota ruim, uma nota baixa. Aí ele colocou uma relação de causa, né? Que ele recebeu a nota baixa por causa É como por ele se não fosse gostar da matéria. isso. E tá interpretando muito, né? Tá fazendo interpretação. Interpretando demais. React-me no Jane. E o seu dia, como foi? Puxa, né? Porque se fosse literalmente, ele falaria, e o seu dia, como foi? Seria, it fui Jane. E aqui, Bill. Se fosse literalmente. Mas ele traduziu certo. React-me no Jane. Ok. Como é normal a gente responder desse jeito. A Toby Yakmi no Jane. Meu dia foi ótimo. Eu comi um prato delicioso. Traduziu certinho. Só que eu acho que na hora de traduzir eu não lembrei exatamente como foi. Um prato delicioso de feijão com arroz. Traduziu certo. Como é feijão em português? Feijão é fasola. Mas nesse caso é como feijão, por isso fasolon. É isso que me desanima de aprender polonês, porque é como se fosse assim, olha, por exemplo, homem é man, mas se for homem inteligente, aí já é outra coisa. Sempre, tipo assim, a coisa nunca é aquilo que é. Você aprende de um jeito, mas dentro da frase vira uma outra coisa. Mas tem casos em polonês igual em alemão, só que em polonês tem um pouco mais, e eles não mudam por causa dos, por exemplo, esse exemplo eu entendi, mas não é um exemplo bom, porque não, muda quando a gente fala, por exemplo, como homem, para homem, ou... Se a palavra tem, dependendo da função gramatical, não é isso não. Porque, por exemplo, carro, numa frase, pode ser substantivo, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto. Se ele for substantivo, é uma coisa. Se for um objeto direto, aí já vira uma outra coisa. Alemão é uma língua, pelo menos assim, para mim é uma língua bem difícil de aprender. Mas quando eu comecei a entrar em contato com polonês e ver esses casos, olha, é muito mais fácil. Alemão é muito mais fácil que polonês. Eu concordo que alemão é mais fácil do que polonês, objetivamente falando, né? Mas tem coisas em alemão que... Mas esses casos... os casos, só começando com o fato de que em polonês tem 7 e em alemão tem 4, né? Isso não é. Mas não desanima não, quem quer aprender tem que só estudar um pouquinho mais, mas é uma língua assim... Eu acho o polonês uma língua muito linda. E eu só não comecei a aprender ainda porque eu tenho que aprender alemão. Porque a gente está aqui na Alemanha. Mas assim que eu aprender, já está nos planos. Mas você já está falando muitas coisas bem em polonês. Uma palavra ou outra, né? Formar frases que é bom. Já está formando já. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês têm umas ideias para fazer uns outros vídeos sobre as línguas, podem dar dicas. E eu sei que vocês já estão pedindo para eu colocar de novo, para eu voltar com as aulas, e eu vou fazer isso
é que ultimamente eu estou bem apertada com relação a trabalho, escola e exames que estão vindo, mas vou tentar fazer essa semana um vídeo de aula de polonês. Em polonês você falaria eu estou apertada com os estudos? Apertada? Não. Não, né? Não. Isso é outra coisa que complica essas construções que a gente usa em outras línguas. Mas isso você fala em português, né? Sim, estou apertado com o horário. Isso que é engraçado, sabe? Eu percebo que porque essa prática de 2 línguas ou 3 línguas diferentes, no meu caso, e no caso de todo mundo deve ser, isso faz com que quando eu estou falando em português, eu penso do jeito português. E às vezes quando eu passo para outra língua, até para mim, na hora me falta a certa expressão na minha língua para falar. Tem certas expressões que eu nem sei explicar, por isso eu gosto tanto das línguas e me interesso tanto por isso, porque é muito interessante como em certa língua a gente sente que algo tá soando, que tá combinado com o que a gente quer passar de emoção, de pensamento. E na nossa língua, por exemplo, na nossa própria língua até, a gente não consegue achar como se diz? Uma conexão? Não, uma frase para dizer isso que seria tão adequada como na outra língua, sabe? Você já tão começa correspondente. A sentir, né? Puxa em português. Em polonês, me falta essa palavra. Isso é palavra, mas tem frases como isso aqui. E a gente percebe como... E agora eu entendo também minha amiga, a Marika, que fala em turco e em alemão. E quando eu escuto ela falando com, por exemplo, namorado ou alguém da família, ou eu escuto ela falando alemão e turco. Ela fica falando, assim, vou dar exemplo. Jutro pojadę do sklepu i vou comprar chipsy i napój i później vou pensar se eu zrobię... Mas a outra pessoa também fala turco e os dois ficam se comunicando, falando as 2 línguas. Eu perguntei por que ela faz isso, né? Porque foi na hora difícil para mim imaginar. Porque eu perguntei qual língua é mais sua para você, onde você se sente mais segura. Mas explica pro pessoal, porque essa amiga da Milena, ela nasceu na Alemanha, mas os pais são turcos. Então em casa, desde nascença, ela ouviu português, turco, e na escola ela aprendeu alemão, mas também desde a infância, né? Então fora de casa alemão e em casa turco. Sim. E ela disse que as 2 línguas para ela são como se fossem línguas maternas, assim... Tá no mesmo nível, né? De fluência, no mesmo nível. E eu perguntei, então, por que ela não fala só em uma delas? E ela disse exatamente isso que eu falei agora, de encontrar... tá me faltando uma palavra para isso, de encontrar numa língua, em uma das 2... uma palavra que combina melhor com a palavra, ela disse que encontra mais fácil. Sim, isso eu já percebo com um pouco que eu sei de alemão, já existem algumas coisas em alemão que para traduzir em português é difícil. E é engraçado que a Milena, às vezes quando a gente está conversando, você às vezes já está misturando um pouco, que você fala assim, a gente em português fala assim... e aí, vamos lá na pizzaria? Você fala bem assim, e aí, queremos ir na pizzaria? Eu falei assim, né? De vez em quando você fala, porque em alemão você fala wollen, né? Wollen wir. É mesmo. Em alemão essa frase, vamos à pizzaria, se for traduzir literalmente, você fala, queremos ir à pizzaria. E é engraçado que em polonês a gente também não falaria queremos ir para a pizzaria. É igual em português. É engraçado, né? E eu fico refletindo sobre isso como não, porque a gente pensa que
a nossa língua influencia como a gente se expressa em outra língua e faz isso, mas depois que você conhece outras línguas, elas até às vezes começam a influenciar mais do que a sua própria. Isso é bem interessante, esses fenômenos que acontecem dentro da aprendizagem de línguas, das línguas, é muito, muito interessante. Então tá, já prolongamos de novo. Vamos nos ver no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!